Eu gostaria de chamar agora o próximo palestrante, o senhor Ademir Brescarim. O senhor Ademir vai palestrar sobre o tema Mecanismo de Financiamento e Isonomia no Sistema de Logística Reversa. Ademir, abrir o microfone, a palavra está com você. Perfeito. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer muito ao Dr. Oscar e ao Dr. José Roxo pelo convite, parabenizar, né, por toda essa coordenação. E como nós somos, né, de um outro setor, né, do setor de eletroeletrônicos e pilhas, então o objetivo aqui é a gente trocar um pouquinho dessas experiências. A gente já vem operando com eletroeletrônicos e pilhas há um bom tempo. As responsabilidades, né, pela logística reversa, pela nossa Política Nacional de Resíduos, como já explicado pelo Dr. Fabrício, são as mesmas. Então, o objetivo aqui é trazer um pouquinho dessa experiência para poder fazer um paralelo com todo esse desafio que vocês têm. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão ouvindo bem? Está perfeito? Sim, estamos ouvindo, sim. Tá ótimo. Vocês estão enxergando a minha tela? Perfeito também? Sim, tá aparecendo sim. Tá ótimo. Bom, a Green Electron é uma entidade gestora para eletroeletrônicos, né, equipamentos elétricos e eletrônicos, e pilhas e baterias. A gente fundou a Green Electron em 2016. Somos assim bastante novos, né, dentro desse segmento, até porque a nossa Política Nacional de Resíduos tem 10 anos, né, saiu em 2010. Nós somos fundados pela ABINE. A ABINE é a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Mas a Green Electron é uma entidade sem fins lucrativos, né, ou econômicos, independente da ABINE, com um conselho próprio, com uma diretoria própria, em que os fabricantes, os importadores e distribuidores de eletroeletrônicos e pilhas podem se associar. E fomos fundados basicamente para auxiliar as empresas na questão de logística reversa, né? Implantar e operacionalizar o sistema de logística reversa em todo o Brasil. Além dos fabricantes, importadores e distribuidores que podem ser associados à Green Electron, nós temos os parceiros também, que são os comerciantes, que pela lei também têm uma responsabilidade de participar de todas essas etapas. Também temos como parceiros shopping centers, algumas entidades que pela lei não têm uma responsabilidade, mas são pontos importantes para que a gente possa implantar os nossos coletores, né, e os consumidores poder levar os seus produtos para uma destinação adequada. Essa daqui é toda a nossa rede de atuação. Eu sempre costumo falar que, como no Brasil a logística reversa ela pode ser feita de uma forma coletiva, né, via uma entidade gestora, mas também de uma forma individual, se qualquer empresa quiser implantar a logística reversa e atender a todas as metas que nós temos, essa é uma receita de bolo. É trocar o nome da Green Electron, colocar o nome da sua empresa. Então, você tem que ter todo um planejamento de comunicação, de divulgação, né, de conscientização dos consumidores, fechar as parcerias com os pontos de coleta, né, basicamente varejo, né, que são pontos de coleta ou outros locais em que facilite a vida do consumidor. Você ter operadores logísticos que vão fazer a coleta de todos esses resíduos, levar até pontos, né, de consolidação ou triagem, depois levar para operadores que vão desmontar todos esses produtos, separar por tipos de materiais, e então esses materiais vão ser encaminhados para recicladores para transformar
o material numa nova matéria-prima e, consequentemente, retornar, né, para o processo produtivo para se transformar no novo produto. Ou seja, o que é plástico vai ser reciclado e vai ser utilizado como plástico para se fazer um eletroeletrônico ou outro produto de plástico. Metal, vidro, enfim, placas eletrônicas onde você consegue recuperar metais preciosos, enfim, todos os materiais, né, que compõem os eletroeletrônicos, existe uma possibilidade de reciclagem e de retornar esses materiais para se fabricarem outros produtos. Aqui, só para vocês terem uma visão, são os nossos associados de equipamentos eletroeletrônicos. Então, nós temos aqui empresas de praticamente todos os segmentos e todas as linhas de produto. Esses são os associados de pilhas e baterias portáteis. Então, são dois sistemas independentes. Tá? No futuro, a gente vê que esses dois sistemas vão acabar se fundindo, mas o sistema de pilhas já é um pouco mais antigo, já funciona desde de 2010, e a Green Electro passou a ser a gestora desde 2018. Então, tem aqui basicamente as empresas que importam e vendem pilhas, ou produtos que contêm pilhas. Esses são alguns dos nossos parceiros de pontos de coleta, as grandes redes do varejo, alguns shopping centers e também algumas associações. A gente colocou como outros, né, porque pela lei, esses outros não têm uma responsabilidade legal de ser ponto de coleta, mas são locais em que facilita a vida do consumidor. Por exemplo, o SESC ou uma praça, né, ou uma universidade em que os consumidores conseguem levar os seus produtos também para que seja dado uma destinação correta. Aqui alguns números do programa de eletroeletrônicos. Então, nós começamos a operar desde 2017, já coletamos aí praticamente 500 toneladas de eletroeletrônicos. Temos hoje 338 pontos instalados em 3 estados e já estamos em 91 cidades. Então, nós já começamos a operar até mesmo antes que saísse o acordo setorial federal e o decreto, né? Porque em 2017 nós assinamos com o Estado de São Paulo um termo de compromisso, então começamos a operar em São Paulo e agora, com o advento do acordo setorial e do decreto, né, que é para a instalação de pontos em todo o país, nós estamos expandindo para outros estados. Aqui alguns números de pilhas, né, como eu já falei, é um programa um pouco mais antigo, desde 2010, então já coletamos aí 1.700 toneladas de pilhas e atualmente já temos mais de 4.000 pontos de coleta de pilhas em todo o país, em todos os estados do Brasil. Há pouco tempo nós fechamos uma parceria extremamente estratégica e importante com a Drogasil, em que nós tivemos aí um acréscimo de mais de 2.000 pontos com essa parceria. Então, as redes de farmácia, por comercializarem pilhas, então, também estão entrando como pontos de coleta. Tem outras redes também que têm nos procurado, então possivelmente a gente vai aumentar bastante esse número de pontos e a capilaridade. Falando do acordo de eletroeletrônicos, aqui são as metas que nós temos. As metas começam a valer a partir de 2021 e elas vão crescendo até 2025. Algumas pessoas comentam que agora que a lei pegou, né, agora que a logística reversa, né, de eletroeletrônicos, ela tem que começar. Mas lembrando o que o Dr. Fabrício falou logo no começo desse evento, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a obrigação de logística reversa de vários setores, como eletroeletrônicos, pilhas, lâmpadas, pneus, embalagens e tal, está válido e já deveria estar sendo feito desde 2010. Todos os fabricantes, comerciantes, distribuidores e importadores
desses produtos sujeitos à logística reversa já deveriam ter um sistema desde 2010. O acordo setorial só veio trazer metas para essa responsabilidade. O que tamanho que deveria ser esse sistema, quanto que deveria se coletar. Mas a lei já está há 10 anos válida. Então, a partir de 2021, essas metas começam a valer, e até 2025, o sistema de eletroeletrônicos deverá estar implantado nos 27 estados e com 400 cidades, em 400 cidades. Essas 400 cidades são cidades acima de 80 mil habitantes, sendo que deve ser instalado um ponto a cada 25 mil habitantes. Isso hoje dá em torno de 5.050 pontos a serem instalados em todo o Brasil. Esse é o tamanho do sistema de logística reversa. E aqui, esse sistema ele pode ser implantado de uma forma coletiva, via uma entidade gestora, os custos rateados entre os fabricantes, importadores e distribuidores, ou se alguma empresa quiser implantar o sistema individualmente, essas são as metas. Ela deve montar os seus pontos nessas 400 cidades. Além dessa estrutura toda em todo o país, nós temos também uma meta de coleta percentual, a quantidade colocada no mercado. Então, essa meta começa com 1% do que as empresas colocaram no mercado no ano de 2018, que é considerado o ano base, e vai crescendo até 2025, em que devemos estar coletando 17% do que foi colocado no mercado no ano base, que é o ano de 2018. Então, o ano referência é 2018, para todas essas metas, tá? Aqui alguns detalhes do acordo setorial federal, algumas responsabilidades e obrigações. Então, temos que entregar um cronograma anual de implementação, cumprir com esse cronograma, temos que ter um plano muito claro de comunicação e educação ambiental não formal, todo ano apresentar os relatórios de acompanhamento desse sistema e um estudo de impacto socioambiental. Alguns detalhes do acordo, né? O acordo e as metas são para produtos de uso doméstico, ou seja, aqueles eletroeletrônicos que nós temos em nossas casas. Os produtos que são para uso comercial, industrial, produtos que são vendidos para o governo, produtos que são vendidos para grandes corporações, por exemplo, um banco, alguma rede, né? Esses produtos, eles têm que ter um sistema de logística reversa, mas eles não têm as metas que o acordo setorial e o decreto trouxeram. Então, algumas pessoas falam, o meu produto não é vendido no mercado de uso doméstico, no mercado de varejo, então eu não tenho que fazer nada. Não, você tem que fazer sim, só que o seu sistema é uma relação geralmente contratual entre você, a sua empresa e o seu cliente final, que é um PJ, não é uma pessoa física. Então, a Green Electron, ela está criando o sistema, com aquela quantidade de pontos e cidades, para recolher produtos de uso doméstico, que o cidadão tem nas suas casas, tá bem? Bom, pode ser implantado de forma individual ou coletiva, e as empresas são responsáveis pela quantidade de produtos que colocam no mercado. Ou seja, as metas são equivalentes àquela quantidade que você coloca no mercado. A Green Electron tem aí um conjunto de associados, então aqueles 17% eu vou ter que coletar da quantidade de produtos que os associados da Green Electron colocaram no mercado, e não do montante total de eletroeletrônicos colocado no mercado. E aí vem aquelas dificuldades, né? Que até foi dito pelo representante lá de Portugal, né, dos free riders, muitas empresas que se escondem e não participam de nenhum sistema, quer seja coletivo, nem criam o seu sistema individual. Então, mas a responsabilidade é em cima da quantidade que você coloca no mercado, diferente de alguns outros países
em que você tem uma meta relativa ao montante total de produtos que são colocados no mercado. Uma das formas de isonomia, que é um dos tópicos dessa apresentação, é o controle de importação. A gente vê como extremamente importante, além da fiscalização pelo setor público das empresas cumprirem com a lei, terem um sistema ou participarem do sistema coletivo, nós vamos ter um controle de importação. Ou seja, quando alguém quiser importar um produto, na página lá do Siscomex, ela vai ter que declarar se o seu produto ele é objeto de logística reversa, produto de uso doméstico, e se ele tem um sistema de logística reversa ou não, se ele participa de alguma entidade gestora ou é um sistema individual. Isso aqui talvez auxilie muito a gente trazer todas as pessoas à responsabilidade. Tá? Então, vai ser, acho que, o grande ponto para que a gente tenha uma isonomia, né? Que possamos dividir os custos e não ficar somente algumas empresas que são responsáveis pagando por todo o custo de logística reversa. Apesar delas pagarem pela quantidade que elas colocam no mercado, aquela estrutura de 5.000 pontos, 400 cidades, ela vai ter que ser implantada. E isso é um custo bastante alto. Então, quanto mais empresas aderirem a um sistema coletivo, mais barato fica, porque você rateia esses custos entre todas essas empresas. Aqui algumas fotos dos coletores que a gente já tem instalados. Nós temos coletores tamanho GG, tamanho G, tamanho M, tamanho P. Então, a gente criou um portfólio, né, de tamanhos de coletores até para se adaptar aos tamanhos de lojas aonde recebe. Então, você tem, por exemplo, um shopping center, uma grande loja, um supermercado com estacionamento grande, em que permite se instalar um coletor grande. Mas existem outras lojas que são pequenas, né, que não tem tanto espaço. Então, a gente foi criando outros tipos, né, de coletores menores para que elas também possam ser um ponto de coleta e cumprir com a sua responsabilidade compartilhada. Bom, além desses pontos fixos, né, que eu falei, dos 5.050 pontos que vamos ter que instalar, também nós realizamos algumas campanhas com escolas, campanhas com municípios, que a gente enxerga como até mais efetivo do que um ponto fixo. Porque as pessoas, às vezes, têm preguiça, né, de sair das suas casas, levar um produto até um ponto de coleta, ir até um shopping center, alguma loja, ou praça, tal. Então, quando você faz uma mobilização, né, no município, fazer uma campanha de final de semana, as pessoas se preparam, juntam todo aquele lixo eletrônico que elas têm em casa, limpam as suas gavetas, armários, e podem fazer um descarte num volume muito maior. Então, para a gente alcançar aquelas metas de volume que a gente tem, vão ser essenciais essas campanhas para que a gente colete um número bastante grande de produtos. E aí, falando agora do sistema de financiamento da Green Electron, vocês ouviram aí, Portugal, né, possui um sistema bastante conhecido, né, que eles chamam de Visible Fee, em que é colocado um valor em que o consumidor final ele vai pagar sobre aquele produto que ele comprou, uma taxa de alguns centavos, né? E esse dinheiro todo ele vai para uma entidade gestora, e a entidade gestora vai implantar o sistema de logística, fazer a coleta e fazer a destinação. Esse sistema foi muito discutido, né? E a gente até gostaria muito de implantar aqui no Brasil, mas a gente se esbarrou numa série de dificuldades pelo nosso sistema tributário. Ele é muito complexo, né? E os custos poderiam ser muito altos. Você não consegue colocar um valor fixo lá no final, lá no consumidor. Esse valor ele vai tendo uma série de taxações ao longo da cadeia e que acaba ficando um custo bastante alto. Um outro problema também que nós vimos, que é muito sério, quando você aplica uma Visible Fee, é que
você aplica a 100% dos produtos que são vendidos. Mas o sistema de logística reversa, de eletroeletrônicos, lâmpadas e alguns outros, eles não serão implantados em 100% dos municípios. E aí a gente vê como um problema sério que o Ministério Público ele pode questionar se 100% dos produtos possuem uma taxa visível, todos os consumidores estão pagando por esse valor, todos os consumidores, sem exceção, de todos os municípios, têm que ter um sistema de logística reversa. Eu lembro de uma palestra que eu participei, que existiam os representantes do sistema de eletroeletrônicos de Portugal, que explicaram que isso daí causou uma série de transtorno, porque tinham alguns locais, né, de Portugal que ainda não tinham implantado o sistema de logística reversa, e já era cobrado essa visible fee, tiveram até que devolver o dinheiro para esses consumidores. Então, diante de todas essas dificuldades, o sistema tributário e ações, né, do Ministério Público, a decisão da Green Electron foi ratear a mensalidade com os associados, tomando por base as metas que a gente tem no próximo ano, ou seja, quantas cidades, quantos estados, quanto que nós temos que coletar, o quanto que vai custar isso. Nós temos uma ferramenta que foi desenvolvida pela Green Electron que consegue calcular todos esses custos, desde o custo do coletor, o custo da instalação desse coletor, o custo de coleta, custo de transporte, o custo de reciclagem. Com base nesse orçamento, nós dividimos entre os associados. E como que é feita essa divisão para chegar na mensalidade deles? Os custos administrativos, que sejam salários, jurídico, viagem, enfim, toda a parte administrativa é dividida de uma forma igual entre todos os associados da Green Electron, que todos se beneficiam de atender à lei. Já o custo operacional, ele é dividido de uma forma proporcional, em que a gente considera a quantidade de produtos em quilo que o associado colocou no mercado e o tipo de produto. Por que o tipo de produto? Tem produtos que são mais caros e outros mais baratos de serem reciclados. Então, essa fórmula de cálculo vai chegar no valor de mensalidade daquela empresa. Nós não temos nenhuma empresa que paga o mesmo valor que outra, tá? Porque até ninguém coloca exatamente a mesma quantidade de produto dentro do mercado. Então, esses valores de quantidade de produtos colocados no mercado e tipo de produto são informados pela empresa e depois são passíveis de uma auditoria de terceira parte. Tá? Isso é importante que nós tenhamos uma auditoria de terceira parte, até porque nos reportes para o governo nós temos que garantir que os dados reportados e os volumes alcançados de coleta e de destinação realmente eles são verídicos. Então, basicamente, o nosso sistema ele é assim, né? Fazendo-se um orçamento no ano anterior e dividindo entre todos os associados. Então, quando uma nova empresa quer se associar à Green Electron, nós pegamos essa quantidade deles, fazemos o cálculo e determinamos, olha, a sua mensalidade para se associar será X. E nessa associação à Green Electron também nós temos uma taxa de adesão, que é uma tabela, que aí é com base no faturamento da empresa. No faturamento da empresa referente aos produtos de escopo de logística reversa. Então, isso que compõe todo o nosso sistema de financiamento da Green Electron, tanto de eletroeletrônicos quanto de pilhas. Basicamente é isso, acho que deu tempo, né, da minha apresentação. E aqui ficam os nossos contatos, o meu e de toda a equipe da Green Electron. Tá? Fiquem à vontade, a hora que precisarem, estamos aqui à disposição. Ademir, muito obrigado. É bom, eu acho que esses sistemas a gente tem que aprender um setor com o outro, porque tem coisas diferentes, tem coisas em comuns. Eu acho que a gente pode aproveitar experiências aí de quem já está um pouco mais na frente. Tem uma pergunta que fizeram aqui para a gente, que é o seguinte: qual é o melhor argumento para convidar uma empresa a participar do sistema de logística reversa?
Se comparar com o serviço de logística reversa de medicamentos, existe muito mais pontos de venda de eletroeletrônico do que de medicamentos. Como é que faz para atrair esses pontos de venda para o sistema? Bom, os pontos de venda, você fala o comércio, né? Como é que a gente traz o comércio para participar dessa obrigação? Acredito que seja essa a pergunta. Tá. Bom, o comércio, por lei, já tem a responsabilidade. Primeiro que ele não deveria questionar, né, se ele deve participar ou não. Ele é obrigado a participar. Quando nós começamos com a Green Electro, existia uma série de dúvidas, né, do comércio quanto a participar, se isso daí iria atrapalhar as suas vendas, se iria roubar espaço, que para o comércio qualquer espaço é nobre para se vender produto e não para se receber lixo, né? E o que nós conseguimos foram alguns comércios, né, que entenderam essa obrigação e quiseram sair na frente e instalar pontos de coleta. Aos poucos, eles viram que isso se tornava até um atrativo para os seus próprios consumidores. É que o consumidor, às vezes, quando tinha que se livrar de algum eletroeletrônico ou pilhas, fala, poxa, eu já vou naquele comércio onde tem esse coletor, né, eu já descarto isso e já faço a minha compra. Então, eles enxergaram como um apelo de vendas também. Tá? E foi assim que a gente conseguiu. Então, algumas redes começaram a vir. Hoje, a gente tem uma fila enorme, né, de lojas do varejo que querem ser pontos de coleta e a gente nem consegue atender. Algumas, por exemplo, numa mesma rua, a gente não vai instalar 2 pontos de coleta em 2 lojas que fica uma em frente à outra, né? Não tem sentido, né? É um custo muito alto de um coletor. Então, essas empresas, essas lojas, elas podem participar fazendo toda uma comunicação, dizendo que eles estão participando do sistema da Green Electro e instruindo os seus consumidores para que levem num ponto mais próximo. Geralmente, a gente vai ter um ponto de coleta no raio de 1 quilômetro, né? Então, sempre vai ter algum ponto próximo. Tá? Então, foi assim que a gente começou. Mas, a princípio, foi uma resistência bastante grande, gente. Muito grande mesmo. Muito bom, Ademir. Tem uma pergunta aqui que é recorrente em todas as apresentações. Quantas pessoas a Green Electro emprega e se existe perspectiva de aumento desse número em função do aumento de demanda? Acho que é uma questão social relacionada ao resíduo também. Tá. Bom, a Green Electron mesmo, né, como entidade gestora, nós temos uma equipe super enxuta. Somos em 6 pessoas. Por quê? Nós não temos uma planta fabril, nós não temos caminhões, então nós fazemos somente essa gestão. Nós contratamos a empresa que fabrica o coletor, contratamos a empresa que instala esse coletor, contratamos a empresa que faz a coleta, contratamos as empresas que desmontam e as empresas que reciclam. Então, nessa cadeia toda, né, a gente contrata uma série de empresas. Eu não tenho, assim, exatamente esse número, quantidade de pessoas em toda essa cadeia, mas é algo que a gente vai ter que levantar até no nosso reporte para o governo, o quanto que estamos empregando. Mas é uma cadeia muito extensa, né, porque a gente não para somente na empresa que faz a desmontagem. Sei lá, ela tem 200 funcionários que desmontam os produtos. Quando eles desmontam e separam por tipo de materiais, são dezenas de materiais, isso vai para outras cadeias com outras empresas que vão fazer uma reciclagem. Então, é um número bastante grande, sim, mas eu não tenho assim com exatidão. Espero que cresça, né? Cada dia mais. Perfeito, Ademir. Tem mais uma pergunta aqui, do Juan Carlos. Bom dia. Os resíduos de eletroeletrônicos têm valor comercial, além disso, o custo da logística reversa pode ser repassada para o consumidor, no preço. O que não se aplica aos medicamentos que não têm valor comercial, preço monitorado e ainda podem causar dano expressivo à saúde da população. Aí ele pergunta quais são os pontos principais praticados de logística reversa de eletroeletrônicos que, na sua visão, podem ser aplicados a financiar o setor de medicamentos. Tá. Bom, se existe algum, né? Bom, existe uma certa lenda, né, que os eletroeletrônicos têm ouro, têm prata, têm outros metais
preciosos e que têm valor, né? Isso daí é algo que a gente tenta combater de alguma forma. Realmente, se você pegar, por exemplo, as placas eletrônicas dos eletroeletrônicos, você consegue recuperar alguns metais preciosos. Isso tem valor, mas isso é um pedacinho do produto, tá? Além do que, você criar uma estrutura com 5.000 pontos, do tamanho que é o Brasil, fazer essa coleta, fazer o transporte, fazer essa desmontagem, tudo isso vai ter custo em cima de custo, e quando chega lá no final, essa conta ela não fecha. Então, o nosso sistema de logística reversa hoje é de alguns milhões, tá? E ele é caro mesmo, essa conta não tem como fechar. É claro que, se fosse só para a gente coletar placas eletrônicas, a gente iria ganhar dinheiro. Então, o cara que, a empresa que pega essas placas, desmonta, recupera esse metal, ela ganha dinheiro. Mas todo esse restante da cadeia, até essa placa chegar em quem refina esse metal precioso, teve um custo altíssimo. E esse custo altíssimo somado, né, a conta não fecha. Não tem como. Então, não é só de medicamentos. Eu acho que talvez a única conta que feche de logística reversa seja de latinhas de alumínio aqui no Brasil. Do restante, nenhuma cadeia de logística reversa fecha a conta. Infelizmente. É verdade. Parece que pneu também tem um bom resultado final. Mas, Ademir, a gente está chegando ao final. Perfeito. Bom, fico à disposição. Os contatos estão nessa apresentação. Se alguém quiser mandar um e-mail, ligar, fiquem à vontade, tá? Obrigado pela oportunidade, Oscar. Ok, a gente vai encaminhar as perguntas que fizeram no chat aqui para vocês responderem posteriormente. Excelente.